Diário Psi, seu podcast sobre psicologia e comportamento, do Acre para o mundo. Muito bem, começando mais uma edição do nosso podcast Diário Psi, do Acre para o mundo, seu podcast que fala sobre psicologia, comportamento humano, ciências humanas, tudo o que fala do ser humano, que fala de gente, nós abordamos aqui de uma forma muito bacana, bem descontraída, para você que se amarra em ouvir um podcast. Lembrando que o nosso podcast Diário Psi está disponível em diversas plataformas de podcast. Basicamente, o nosso podcast está hospedado na página da plataforma Anchor. Aí, quando o podcast é lançado, você pode ouvir diretamente lá na nossa página, que está hospedada no Anchor, ou pode ouvir pelo Spotify, porque o Anchor pertence ao grupo do Spotify. Então, tem essa facilidade. Todas as vezes que o podcast ele é lançado lá no Anchor, diretamente já aparece no Spotify. E você também pode ouvir no Deezer. Se você tem Apple Podcast para o seu iPhone, você pode ouvir no seu iPhone, você pode ouvir no Google Podcast para você que tem smartphone com Android ou outras plataformas de podcast. E também, lá em meu canal no YouTube, tem uma playlist exclusiva só para os nossos podcasts. Estão todos na sequência. Você pode ouvi-los todos bonitinho. Vá lá, confira, curta os nossos podcasts. Aí você também se inscreve no meu canal e clica lá no bendito sininho de notificações, que é para receber as notificações. E aí toda vez que for lançado um vídeo, no caso um podcast novo, ou um vídeo que eu lançar no YouTube, você também será notificado. Mas o assunto hoje, para você que está acompanhando os nossos podcasts, é um pouquinho diferente. Como eu disse, a minha ideia é abordar diversos temas relacionados ao ser humano, comportamento humano, ciências humanas e até biológicas, não tem problema. Aqui é bem livre, bem no estilo do que eu fazia antigamente, lá nos tempos do rádio, quando eu apresentava, era apresentador na antiga Rádio Acre FM, aqui em Rio Branco, no Acre. Bom, hoje vamos falar sobre respiração, comunicação e equilíbrio emocional com a fonoaudióloga Gisele Moraes, conhecida popularmente como Gi. Gi, seja bem-vinda, muito obrigada por aceitar meu convite. Eu que agradeço, Arif. É um prazer estar aqui conversando com você, batendo esse papo e falando sobre o que eu adoro, né? Que comunicação é a minha vida, realmente. Então, a gente sempre é muito agradável falar sobre esse assunto. E beleza. Bom, quando a Rádio Acre FM aqui em Rio Branco, 98,1, a frequência permanece no ar agora como Rádio CBN Amazônia Rio Branco, onde também eu tenho uma coluna, durante alguns 4 meses eu ainda permaneci como colaborador na Rádio CBN, depois decidi seguir pelo caminho da psicologia como um todo, mas aí eu tenho a coluna. Eu também tive um apoio fonoaudiológico da Gisele, que foi também muito importante. Porque é interessante, né, Gisele? Tem profissionais que estão aí há 20, 30 anos, mas ainda tem dificuldades, né, principalmente com respiração. Com certeza, Arif. Foi como nós nos conhecemos, né, Arif, lá no grupo da rede, né, da Rede Amazônica, e foi muito bacana, né? É um trabalho que eu faço já há muitos anos com jornalistas, repórteres, né, radialistas, nessa área da comunicação, e é isso mesmo. Eu sempre digo que eu acho que a gente nunca está pronto, sabe, Arif? Eu acho que a gente sempre pode ficar melhor. E eu admiro muito, porque quando eu te conheci, por exemplo, né, você já estava há muitos anos na rádio, né? Você já nasceu com essa voz aí fabulosa para comunicação, né? Já Obrigado. Tem todo esse
Mas você teve muita humildade, né? Você disse, olha, eu estou aqui pronto para aprender e realizava os exercícios e se preocupava com a sua performance, porque foi uma mudança, né, da rádio, da FM para a rádio CBN por conta da linguagem, passou por uma linguagem jornalística, né? Então, assim, mudou muito o conceito e você disse, não, eu quero aprender, e achei aquilo muito bacana, assim como outros colegas que estavam ali também, que se dispuseram a isso, mas o fato eu acho que a gente sempre pode trocar, né, Arif? Eu acho que a vida é esse aprendizado eterno, então quando a gente está aqui, nós estamos aqui batendo esse papo, conversando, eu estou aprendendo com você está aprendendo comigo, quem está nos ouvindo também está tendo uma oportunidade de aprendizado, e eu acho que isso é que nos motiva, não é verdade? Para quem trabalha na nossa área, porque a gente juntou, né, Arif? Nós dois temos uma coisa em comum, porque nós gostamos da comunicação, você veio da comunicação, né? Veio da rádio, e os dois hoje estamos na área da saúde também, né? Então a gente juntou esse equilíbrio, que eu acho que tudo está relacionado, na verdade, né? As coisas são transversais, né, na vida, mas é muito bacana. Com certeza. Ó, gente, lembrando que a Gisele também, ela é professora universitária, do curso de fonoaudiologia. Olha o trava-língua, gente, os trava-línguas são terríveis. Misericórdia. Vou confessar uma coisa, eu detesto trava-língua. Ninguém gosta, Arif, ninguém gosta. Mas eu não gosto 2, 3 vezes mais que os outros. Mas é importante, mas que funciona, é incrível, é impressionante. Funciona, porque já é até uma dica aí, né, para quem tem dificuldade na articulação e tropeça muito nas palavras, é o melhor exercício, são os trava-línguas. Quando a gente exercita o trava-língua, a articulação ela abre, ela expande, e a tendência é que a gente fique cada vez mais com uma articulação mais ampla, e isso facilita muito em comunicação. A melhor coisa do mundo é a gente compreender o que o outro fala. Então, isso, para se ter uma comunicação assertiva, né, essa linguagem é importante. E aí, como o Arif estava dizendo, hoje em dia eu estou, né, professora universitária também, e é um prazer poder estar passando para os meus alunos esse aprendizado, tá estimulando nesse caminho, né, da ciência, que a fonoaudiologia é uma ciência muito ampla, né, a gente trabalha com tudo relacionado à comunicação, desde o bebê até lá a terceira idade, né, então eu costumo dizer assim que a profissão de fonoaudiólogo, para mim, ela é integral, sabe? Porque a gente consegue estar assim como a psicologia, né? A psicologia também é uma profissão integral. Hoje esse conceito da integralidade, da visão ampla do ser humano, holístico, ele está muito disseminado, e a psicologia vem crescendo, então essas áreas vão dialogando, inclusive vai ser uma das questões que eu vou fazer para você, e tem uma outra questão que com certeza pode surpreender muita gente, que é a questão da comunicação, né? Porque de repente muita gente talvez não entenda que comunicação está muito, obviamente, né? Fala, voz, está ligada intrinsecamente à sua profissão. E isso as pessoas às vezes não conseguem associar, né? Só acha que vamos tratar só do problema de fala, de articulação, mas é muito mais amplo do que isso. E você vai falar sobre isso já já. Bom, antes de tudo isso, Gisele, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre você, obviamente, e sobre a sua carreira, né? O que levou você a buscar a fonoaudiologia como profissão e se você imagina que poderia fazer outra coisa na vida além disso. Assim, a fonoaudiologia apareceu por um desejo de trabalhar com crianças. Na verdade, no início foi isso, né? Com crianças que tivessem problemas neurológicos.
E aí eu encontrei a fonoaudiologia, né, nesse universo. Mas durante o curso eu descobri que a fonoaudiologia é muito mais ampla e que ela trabalha com os distúrbios da comunicação, com todos os distúrbios, desde a dificuldade de fala até aquela pessoa que tem um derrame, um AVC e que perde a capacidade de se comunicar. E eu me apaixonei por voz, né? Eu achei assim que a voz é um atributo fantástico do indivíduo, que é como a gente se comunica, é como a gente expressa a nossa emoção, é como a gente expressa o que a gente quer na vida. E aí, quando eu me formei, eu costumo dizer que eu tive muita sorte. Assim que eu cheguei no Acre, né, formada, eu já consegui logo, né, um emprego bacana. Fui trabalhar a princípio a princípio não, que até hoje eu trabalho, vai fazer 25 anos que eu trabalho com crianças com problemas neurológicos, né, eu trabalho no Dom Bosco. Mas, paralelo a isso, eu consegui colocar esse caminho da voz, da comunicação, né, trabalhando. A primeira porta que me abriu foi a da Rede Amazônica mesmo, né, que eu desenvolvo trabalhos com a rede há quase 20 anos. Nossa. Foi desde, assim, eu brinco com o Jefferson Dourado, que ele entrou na TV e eu fui atrás, né, porque a gente tem quase o mesmo tempo de TV. Gente, é quase o meu tempo de locutor, foram 23 anos, nossa. Pois foi um caminho, e aí, por conta disso, eu me tornei uma das fonoaudiólogas ligadas à Rede Globo, né, isso é uma coisa, assim, que fez muito... Lógico, deu um up no meu currículo, é evidente, porque você entra num staff diferente na profissão, e isso alavancou muitas coisas para mim. Com muito estudo, com muito aprendizado, né, Arif? Porque também não adianta as portas se abrirem e você não fazer a sua parte. Se você não fizer um bom trabalho, as portas se fecham novamente, né? Com certeza. E aí foi esse caminho que eu fui percorrendo e consegui, né? Eu acho assim que a fonoaudiologia, eu realmente não conseguiria hoje dizer assim, qual outra profissão. Hoje, quando as pessoas perguntam, eu falo assim, Gisele, eu sou terapeuta. Porque dentro desse caminho, eu encontrei outras práticas alternativas que nem todo fonoaudiólogo desenvolve, que são as práticas de respiração, de meditação, de respiração consciente, que eu fui colocando no meu universo profissional. Eu fui conhecendo essas práticas e fui colocando, e hoje eu me acho assim uma terapeuta em comunicação, sabe? Assim, porque eu trabalho, eu peguei toda a parte científica da fonoaudiologia, toda a minha prática, tudo que eu aprendi, coloquei outros contextos dentro disso e hoje eu ajudo, né, auxilio pessoas que têm dificuldade na comunicação. É o trabalho que eu faço, que é o meu foco, né, principal nesse momento, pessoas que apresentam dificuldades em comunicação em diversas áreas, e a gente vai descobrir aí nesse universo o que está dificultando essa pessoa, tanto na técnica quanto no seu aspecto mesmo psicoemocional, sabe? Como que ela está lidando com esse movimento dela na vida. E aí, na verdade, é engraçado, porque ser professora, né, foi uma coisa que apareceu, não estava muito nos meus planos não, sabe, Arif? Mas veio o convite e eu gosto muito de desafios. Os desafios, eles me movem, me motivam. E aí veio esse desafio de ser professora. Eu digo, vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser. E eu me apaixonei, sabia? Beleza, olha só. Foi uma paixão mesmo, assim, porque estar em sala de aula com os alunos, aquela troca, você motivar, quando você tem essa oportunidade de estar em sala de aula, você tem a oportunidade de modificar vidas, sabe? Porque você abre os olhos daqueles meninos, você consegue mostrar um novo caminho. E eu me encontrei muito nisso, sabe? Nesse período que a gente está vivendo aí de quarentena, de isolamento, né? Por conta dessa situação que o mundo vive, que eu estou dando aulas online, né? Aulas remotas e tudo. Eu sinto uma falta tão grande dentro da sala de aula, daquele contato humano ali com os meninos e tudo.
Mas é isso. Eu acho que, resumidamente, a história é longa, são 25 anos, Arif. Eu vou fazer 25 anos de fonoaudiologia, agora em julho. Que legal. Então é muita história. Que maravilha. Diário Psi. E é muito interessante realmente isso. Você falou acerca de terapia e, assim, enquanto psicólogo e terapeuta, eu costumo, quando em minhas falas, nas colunas, ou mesmo fazendo alguma orientação, alguma explicação, de usar um conceito específico que se relaciona à atuação do psicólogo, que é a psicoterapia. No caso, eu sou um psicoterapeuta porque é uma função que designa de forma mais objetiva que tipo de terapia eu estou fazendo. Porque quando se fala em terapia, é um universo extremamente amplo, são incontáveis formas de terapia. A forma como você trabalha é uma terapia. A terapia psicológica é uma terapia, mas no meu caso, isso é uma questão minha, eu prefiro especificar psicoterapia, porque eu acho que fica mais claro para a pessoa de que estamos tratando da terapia psicológica. Mas isso também não importa muito, é só uma questão, né, de escolha. Mas, enfim, sim. São os caminhos, né, Arif? Quando eu falo hoje assim que eu sou uma terapeuta em comunicação, eu direciono um pouco mais o meu objetivo atual, entende? Devido à amplitude, né, do movimento da minha profissão, da amplitude da fonoaudiologia, e por ter trabalhado durante muitos anos, foram quase 20 anos de consultório, né, de clínica, eu tenho meu nome muito ligado, né, graças a Deus, e sou grata a isso, muito ligado ao trabalho com crianças com transtornos, né, com transtorno no neurodesenvolvimento e tudo. E hoje eu vejo que essa etapa da minha vida, eu estou numa nova etapa, entende? Eu estou num novo projeto, numa nova visão, é uma nova fase realmente profissional para mim. Hoje eu vivo uma nova fase. Perfeito. Agora, para que a gente entenda um pouquinho acerca, você já falou aí, já tivemos uma ideia das formas de atuação da fonoaudiologia, mas eu gostaria que você explicasse para a gente em que áreas da fisiologia humana a fonoaudiologia atua. Olha só, Arif, nós trabalhamos tanto na parte voz, fala, linguagem, audição. Então, assim, desde a fala, né, desde o sistema, outro trava-língua, sistema estomatognático, que é respiração, sucção, deglutição. Então, desde do recém-nascido, do bebê, quando começa na amamentação, que é a parte da fala, então as primeiras palavras, nós trabalhamos com a linguagem, na linguagem oral, tanto a linguagem interna, e aí vai para o sistema neurológico, então a gente trabalha com a parte neurológica, quanto com a parte da deglutição, a gente trabalha com distúrbios da deglutição, então vai para a fisiologia da deglutição também, para você ver como é um processo muito amplo de muitas coisas. Então isso a gente perpassa as dificuldades de aprendizagem, que vai desde a dislexia até uma desortografia, a gente trabalha até da disfluência, a gagueira também, e aí vem os aspectos da voz humana, que a gente hoje tem um trabalho muito grande nesse aspecto da voz, das pessoas que querem adequar o seu tipo vocal, e tem um trabalho muito grande com cantores nessa área, então a gente trabalha a fisiologia da voz humana também. E eu acho que ainda vou esquecer alguma coisa, mas e aí a gente dentro falamos em fala, linguagem, voz, e tem os aspectos da audição, que são as dificuldades de audição, que pode ser desde uma surdez profunda até uma perda auditiva, e ainda com o equilíbrio, as pessoas que têm, que aí já é o sistema auditivo, que é as pessoas que têm problemas de labirintite, vertigem, nós também fazemos essa parte da reabilitação. Na parte ainda do sistema neurológico, nós trabalhamos com as pessoas que sofrem algum tipo de trauma, como acidente vascular,
ou as doenças degenerativas, como Parkinson, esclerose múltipla. Então, assim, a gente perpassa desde o universo lá do bebê, com possíveis alterações, até o idoso com alterações que nós chamamos que é tem a presbifonia, que é o envelhecimento da voz, a presbiacusia, que é o envelhecimento auditivo, e assim, por isso que eu digo, é um universo tão grande, mas para as pessoas poderem compreender melhor, eu sempre digo assim, Arif, o que o fonoaudiólogo faz? Tudo que está relacionado a distúrbios na comunicação, ou seja, que de alguma forma dificulta o seu acesso a se comunicar com o outro, nós podemos atuar, tanto a nível interno quanto externo. Então, assim, sempre que houver qualquer desequilíbrio nessa ordem, nós podemos estar desenvolvendo algum trabalho. Então, é bastante diverso mesmo. Os alunos, quando eles entram no curso, eles ficam assim, quando chega no terceiro período, que é o período que eles começam a perceber que o negócio não é tão simples assim, eles começam a entrar em desespero, sabe? Ele diz, professora, a gente achava que era uma coisa e é outra. Eu digo, E você sabe, né? Os nossos cursos a gente se forma generalista, né? Então a gente tem que saber de tudo um pouquinho. Ainda vem. Tá. Isso aí é só o geralzão. Imagine só. Ainda tem as especializações, né? Tem as especializações. Nós temos hoje 12 especializações reconhecidas pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia. Então, assim, é um caminho apaixonante, sabe? Nós temos, o curso ele é novo, né? Aqui no nosso estado, e o nosso índice de desistência é baixíssimo. Os alunos que desistem geralmente é por algum motivo pessoal e não por conta do curso, porque quando você começa a ver o tanto de coisa que você pode estar desenvolvendo ali, as oportunidades que tem, todo mundo brilha os olhos, realmente. É impressionante, nossa. Na verdade, foi a primeira vez, de fato, que eu ouvi uma explicação um pouquinho mais extensa acerca da atuação da fonoaudiologia. Então, de fato, eu estou impressionado. Agora, tem uma curiosidade aqui, Gisele. Existe fonoaudiólogo homem? Porque a gente só vê mulher. Existe. Aqui no nosso estado nós temos. Deixa eu ver. Nós temos. Agora eu lembrei só de um. Dá para contar nos dedos, um. Não, dá para contar. Você conhece o Milton, né? Trabalha lá com você, eu acho, na sua clínica. Eu acho que formado do curso tem alguns agora. A gente fica até impressionada. A gente acha que é um curso que só tem mulher, não, mas tem alguns homens realizando. Mas, Arif, eu vou te dizer uma coisa: as mulheres estão dominando o mundo, né, meu amigo? Com certeza, estamos voltando às raízes. Você que trabalha com essa questão da meditação, e é interessante, né? Depois você vai explicar melhor isso, né? As pessoas têm um pouco de receio porque acham que tudo é misticismo, né? Mas tem um fator, vamos usar esse termo mais profundo e místico da condição ou da natureza humana. E se a gente for fazer uma investigação, a gente vai nos primórdios redescobrir o matriarcado, quando a mulher, né, ela de fato era o ser que tinha essa predominância, enfim. Hoje a gente vive numa sociedade, né, mas a mulher realmente está recuperando. Eu acho que ela não está ocupando um lugar novo, ela está recuperando o que sempre foi dela por direito. Se a gente for estudar realmente a história, a gente vai realmente observar isso que você está falando, né? Eu acho que é Na verdade, eu estava até conversando um pouco sobre isso, não é questão de machismo nem de feminismo, né, o Arif? É uma questão de que cada um tem o seu espaço e cada um tem o seu empoderamento diferente, e se a gente souber respeitar esses espaços, tudo vai funcionar de forma, né, bem bacana. Agora, eu acho que no mundo tem mais mulher mesmo. Eu acho que se a gente for fazer aí um censo. Com certeza.
Você está ouvindo Diário Psi. Fala pra gente o seguinte, para fonoaudiologia, o que significa então a comunicação? Porque parece que esse conceito também é bem mais amplo, né? Sim, a comunicação para a fonoaudiologia é toda forma de expressão, tá? Toda forma de expressão, desde a linguagem verbal, da fala, até a linguagem não verbal, o gestual. Lembrando que, correlato a isso, a linguagem verbal, linguagem não verbal, nós temos outras funções que são importantes, que é a respiração, a deglutição, então isso são coisas que estão ali, que andam juntas, que caminham juntas. Então, a comunicação para a gente é isso, é toda a forma que você se expressa, que você se coloca no mundo para ter uma vida saudável, uma vida confortável, assim, que esteja de acordo com, que atenda os pré-requisitos, de você ter uma vida saudável. Porque é um conceito, porque assim, quando a gente pensa em comunicação, como eu trabalho muito com jornalistas, meu universo, eu já digo que eu só não tenho o diploma do jornalismo, brincadeira, mas por conviver tanto, tem um conceito mais amplo, a comunicação vai para um conceito mais amplo, mas eu acho que a gente trabalhando dentro da ciência da fonoaudiologia e do que a gente faz, pensando nos distúrbios da comunicação, eu acho que a melhor forma de resumir é essa, é toda forma de expressão humana, a comunicação para a gente. Sim. Ainda falando sobre comunicação, uma coisa que acaba criando muita dificuldade, principalmente nos relacionamentos interpessoais e certamente nesse momento em que estamos vivendo de isolamento social e quarentena, grande parte das famílias estão passando mais tempo, como se esperava que fosse, mais tempo juntos. E isso acaba certamente gerando alguns conflitos. E pensando nisso, pensando na questão de algum distúrbio, mas também pensando na forma como se fala, aí vem a minha questão. Uma fala prejudicada, que seja por um distúrbio ou que seja por uma forma de expressão diferente daquilo que se deseja comunicar, pode comprometer a qualidade da comunicação? Com toda certeza. Esse tem sido um dos objetos de estudo meu atualmente, que é a forma como nós nos expressamos e como nós somos compreendidos. Aí tem dois aspectos que você colocou, Arif. Um é quando a pessoa tem realmente algum distúrbio de fala, algum distúrbio articulatório, que pode ser desde uma dificuldade articulatória mesmo, ou por uma dificuldade da pessoa não conseguir oralizar adequadamente. Para me explicar melhor, não tem aquelas pessoas que a gente fala assim, que é um termo bem aqui do norte, Eu sei que o programa é para o Brasil inteiro, mas aqui no norte tem uma terminologia chamada assim, budejar. Já viu budejar? A pessoa não fala. A pessoa não fala, ela budeja, que a gente não entende o que a pessoa está falando. Conheço um monte de gente, ainda tem desses que budejam baixo, é pior ainda. Exato. Então você fica, o que foi? Como é? Não entendi o que tu falou. E a pessoa até se irrita, Tem gente que não gosta, tem gente que se irrita. Por quê? Porque a pessoa não abre a boca para falar. Ela movimenta os lábios e sai um som. E ela chama aquilo de fala e quer ser compreendida. Isso é um desvio articulatório. Tem pessoas que têm realmente trocas articulatórias, como você até no início aí falou, se a pessoa falar errado, alguma coisa assim, e aí ela, pode trocar por fonemas, e isso a gente também trabalha. E tem pessoas que não conseguem expressar realmente aquilo que pensam. E não são só as pessoas prolixas, Não é aquela pessoa que fica falando difícil e fica repetindo o que diz. Também tem esse tipo. Mas hoje o ser humano, sabe, você como psicólogo, eu acho que deve já ter observado isso, Arif.
nós vivemos um momento de muito individualismo. Por que eu falo de individualismo? Porque hoje nós conversamos pouco, nós oralizamos pouco, porque nós teclamos muito. A gente vive no WhatsApp, a gente vive na internet, a gente já tive clientes que não mandam áudio, porque eles não gostam da voz deles, e aí dizem que quando manda o áudio a pessoa não entende o que eles falam e eles ficam irritados. Então a pessoa não manda áudio, ela já tecla para não ter que mandar o áudio, para não se irritar. E aí, esse momento de individualismo, a gente acha que a gente tem, 2.000 amigos nas redes sociais, mas a gente não conversa com um amigo. A gente não conversa com os filhos. Nós não conversamos com o parceiro, com a parceira. E aí, quer dizer, as pessoas estão começando a desenvolver um processo de não saber realmente se expressar, de não saber colocar o que sente. E isso é expressividade, né? Isso tem gerado muita ansiedade. Eu tenho lido alguns estudos, porque eu gosto muito dessa área, né? Do que vem ocasionando ansiedade nas pessoas. As pessoas estão solitárias, porque a gente vive num universo, né? Que é um universo que não é real, porque tudo bem, eu não tenho nada contra a internet, contra as redes, eu uso demais, você usa, eu uso, a gente usa para trabalhar, usa para... Eu acho que isso é fantástico, mas a gente não pode se limitar só a isso. A gente não pode se limitar a só esse sistema de comunicação. E aí é que eu vejo que é a grande dificuldade das pessoas hoje, né, realmente essa fala prejudicada, né, a gente colocando assim, mas é justamente porque as pessoas hoje em dia não estão mais falando, Arif. Qual foi a última vez que você pegou o telefone e ligou para alguém? Bom, tô tentando lembrar. Não, brincadeira. Eu liguei ontem para minha mãe. Falei com ela hoje. Porque era Dia das Mães. Geralmente, eu não ligo todo dia, né, mas assim, eu tenho para manter uma rotina, como a gente mora em cidades diferentes, eu ligo dia sim, dia não. E aí, como ela não usa o WhatsApp, ela só visualiza as fotos que a gente manda, ela detesta, nem áudio, ela não quer. Então, tem que ser na ligação. E aí, o tempo que geralmente eu, pessoalmente, não gasto falando com outras pessoas por telefone, eu falo com ela. Eu compenso. Agora você é um profissional da voz, né, Arif? Além de psicólogo, você nunca vai deixar de ser um profissional da voz, né? Porque isso está no seu sangue também. Tanto é que você está aqui fazendo um podcast, trabalhando com essa ferramenta, porque eu acho que a gente tem que fazer isso, a gente tem que trabalhar com as nossas ferramentas. Mas eu estimulo a todo mundo falar, tá, gente? Vamos trocar, porque é quase um mecanismo em desuso a fala. Mas isso que você falou é interessante, porque quando eu decidi me desvencilhar do rádio, de certo modo eu queria estabelecer uma cisão com a comunicação, mas é impossível, porque eu sou psicólogo e psicólogo precisa se comunicar bem, embora que boa parte do tempo a escuta é o essencial, mas ele tem que também ter qualidade na forma como vai transmitir a informação, a orientação para o seu paciente ou cliente. Isso é essencial, inclusive ele tem que falar de fato bem para ser bem compreendido e, lógico, evitar esses ruídos para não criar aquilo que se cria no cotidiano, muitos ruídos, distorções cognitivas em função da forma que você se expressa, e o psicólogo é essencial que ele seja o mais claro e objetivo possível. Isso aí é imprescindível. Daí eu tentei fugir da comunicação, mas chegou um momento que deu uma saudade de falar, comunicar, gente, não, agora eu não consigo. Eu vou recuperar o projeto do podcast, esse negócio vai para o ar, de uma forma ou de outra, e foi.
Eu passei, eu acho que 1 ano e meio com esse projeto na cabeça e sequer eu esbocei. Aí, quando veio esse desejo de voltar a ter contato com a comunicação, foi de uma vez. Gravei vinheta, já fiz o primeiro convite, agora embalou, pronto. Isso está no sangue, né, Arif? Tá, assim, eu acho que as nossas habilidades, elas têm que ser desenvolvidas mesmo, né? A gente tem que aproveitar, juntar as coisas, sempre novos projetos, novas ações, mas a gente vai unindo, agregando, né? Claro, e hoje a gente vive esse mundo está nos obrigando a ser profissionais múltiplos, né? Sim. Multiprofissional é uma outra nova realidade. E vamos ver o que é que vai acontecer depois dessa pandemia, porque vai mudar muito, vai mudar, eu acredito. Eu vejo que eu costumo dizer assim, que é um caminho sem volta, eu acho, que todos nós que estamos aproveitando esse momento para tornar... colocar em prática alguns objetivos que estavam meio engavetados, transformando esse momento numa oportunidade também. Lógico que nós somos solidários a tudo que está se passando, é muito difícil, não estou dizendo aqui que é bom que a gente está vivendo, de forma alguma. É muito estressante, muito angustiante, mas a gente tem que saber ganhar alguma coisa dentro dessa coisa, né, disso tudo que está acontecendo. E eu acho que nada volta a ser como antes. E aí a gente aproveita e também contribui de alguma maneira, né? Sim. Com a sociedade. Diário Psi. Aproveitando que a gente já está fazendo aí um pouco dessa associação com a minha área, psicologia, em que aspectos a fonoaudiologia e a psicologia dialogam, na sua visão, Gisele? Eu acho que a fonoaudiologia e a psicologia são namorados. Eu acho que eles estão sempre dialogando. Muito fofo isso. Desde a época da faculdade, eu já tinha um contato muito grande com a psicologia, né? A gente já caminhava muito, muito próximos. E depois que eu me formei, então, isso... Eu nunca, sério, Arif, são 25 anos de fonoaudiologia, eu nunca trabalhei sem ter alguns psicólogos que me auxiliam. Lógico que não são todos os casos que precisa encaminhar para o psicólogo, que precisa tirar uma dúvida, mas eu acho assim que quase, 80%, 90%, porque... a gente está trabalhando com o ser humano, né, com o indivíduo, e o indivíduo, eu tenho uma teoria que todo mundo deveria ter um psicólogo. Se dependesse de mim, todo mundo tinha um psicólogo, tinha lá um terapeuta, porque eu acho que é fundamental, é importante para a gente se entender, para a gente entender como que a gente se processa. Por exemplo, atualmente eu não estou em terapia, mas assim, tenho a minha terapeuta de referência, se eu precisar, se eu tiver, entendeu? Assim, porque eu acho importante. Então, assim, a fonoaudiologia, por ser uma profissão, como eu já coloquei aqui, que trabalha com os distúrbios da comunicação, a comunicação, ela está relacionada a comportamentos, né? A comportamentos verbais e não verbais. E a ciência do comportamento, no meu entender, ela está diretamente relacionada à psicologia. Então, eu sempre recorri à psicologia para me dar esse suporte, né? E sempre que necessário, encaminhar os meus pacientes, os meus clientes para um psicólogo, trocar, né? Saber, eu acho assim que realmente é um namoro, é um namoro que tem que existir. Muito bem. Agora vamos falar sobre respiração, Gisele, que é uma área que eu sei que você gosta muito. Respire com Agir. Esse aí é o perfil da Gisele lá no Instagram. E qual é a relação entre respiração e comunicação? É tudo, né? Eu descobri a respiração dentro da fonoaudiologia, né? Porque nós falamos, a nossa voz é produzida porque nós respiramos. Se não existisse respiração, o ar
da expiração, não existiria voz, né? E começa daí. E depois, todo o nosso controle, aporte emocional vem da respiração. Porque a respiração é aquilo que nos equilibra, né? Na entrada e na saída de ar, equilibra o nosso corpo através das trocas gasosas e faz com que o nosso corpo consiga ter um equilíbrio melhor diante das suas emoções e diante do seu aspecto físico. Então não é só uma coisa mística ou espiritual, né? Como algumas pessoas acham, que esse negócio de respirar, meditar, que aí depois veio a meditação, né? Porque você pode fazer uma técnica de respiração sem falar em meditação, né? Apesar de que a pessoa está fazendo um processo meditativo, mas ela não precisa nem ficar sabendo disso, né? Se for o caso. Mas essas trocas que acontecem, né, de inspirar e expirar, trazem esse equilíbrio, tanto a nível emocional, quanto a nível físico. E aí é um casamento, né? Um casamento perfeito, porque você consegue, então, trazer para a sua vida funcional, aquilo que você mais quer, né? Que é equilíbrio. Que é o equilíbrio. Então, a respiração eu vejo como se fosse, ela é realmente a mão mestra, né? Aquilo que conduz esse processo de comunicação. Quem não respira bem, Arif, não tem uma boa comunicação, não consegue se comunicar adequadamente, porque vai interferir na sua fala, na forma como você fala, para você ser compreendido pelo outro, mas vai interferir também na organização dos seus pensamentos. E aí você não consegue ter um bom domínio linguístico. O que é isso? Você não consegue ser claro e objetivo naquilo que você quer dizer para o outro. E as pessoas acabam não te compreendendo. Então, assim, quando você se propõe a fazer um exercício de respiração, você está se propondo a organizar a sua vida física e mental. Então, eu acho fundamental a respiração. Por isso que, como você falou lá no Insta, eu sou Respire com Gi, todo mundo já me conhece como Respire com Gi. Estou sempre ajudando alguém, um amigo, trabalhando como terapeuta. Na coluna, também tem uma coluna na Rádio CBN, né, assim como você, e lá na coluna, nesse período agora, toda segunda-feira, eu passo um exercício de respiração para as pessoas realizarem, porque eu vejo realmente como uma boa prática. Muito bem. Por falar em prática, Gi, fala pra gente como é que a gente pode respirar melhor. É tão simples, Arif, que as pessoas não acreditam. Você pode respirar tanto de forma dinâmica, né, ativo ou passivamente. Mas a gente começa sempre, a pessoa pode estar sentada. Eu sempre digo, olha, quem é muito agitado pode fazer até andando. Tem pessoas, né, digo, olha, hoje eu dei a dica que eu dei, hoje o exercício que eu dei na rádio foi para a pessoa fazer caminhando. Porque o processo básico é qual? Inspirar pelas narinas, você faz uma inspiração profunda, suave e profunda pelas narinas, inspira. Quando você inspira, você está trazendo para o seu corpo oxigênio. Você faz uma pequena pausa, e essa pausa é super importante, Arif. Não pulem a pausa. O que é a pausa? É prender o ar. Você inspira, prende o ar, que é a pausa, por uns 5 segundos, tá? E expira suavemente pela boca. Quando você expira, você está colocando para fora gás carbônico. Fisiologicamente é isso que está acontecendo, mas no momento, depois de 3 ações ativas dessa, inspirar, prender o ar e expirar, você já modificou toda a dinâmica sanguínea do seu corpo, do que vai para o cérebro e do que o cérebro manda para o seu corpo.
Isso diminui os batimentos cardíacos, isso faz com que a sua pressão entre num estado mais adequado, e se você não consegue fazer isso parado, faz caminhando. Você pode fazer isso dirigindo, Arif. Dirigindo, você está ali no seu carro, você está muito tenso, inspira, prende e solta. É só isso, é basicamente isso. Agora, você tem que fazer. Não adianta só eu falar, né, e a pessoa, tá, mas se você não praticar? Só a prática é que vai trazer um resultado. E não precisa ter medo, né, que respiração não tem contraindicação, pode respirar à vontade. Não. A única coisa que eu digo é porque tem pessoas, por isso que a pausa é importante, aquela pausa que eu falei, tem pessoas que começam a fazer assim, ó. Isso é respiração para parir, tá? Para mulher parir, não é respiração. Essa respiração, ela pode te dar uma certa tontura, porque você manda tanto oxigênio para o cérebro e o cérebro fica bêbado, não está acostumado com tanto oxigênio, entende? Então, o único sintoma que você pode sentir é uma leve tontura, mas porque você oxigenou rápido demais. Sim. Entendi, perfeito, olha aí, já serviu de dica. Se você ficar tonto, aquela história de levantar também já é falta, né, a pessoa levanta muito rápido, ela já não está nem respirando de forma correta, aí ela levanta muito rápido, dá aquela tontura, parece que o mundo girou, e aí ela se recompõe. Isso aí já tem muito a ver também com o equilíbrio, que é uma área da fonoaudiologia que a gente trabalha, que é lá no ouvido também, né? Na cóclea, nós temos lá esqueci o nome agora, mas é um sistema que ele consegue te colocar em equilíbrio, certo? E às vezes quando você tem a famosa labirintite ou crises, né, de labirintite, é porque justamente esse sistema não está funcionando adequadamente, aí você sente essa tontura também. Ah, sim. Os cristais, são cristais, nós temos cristais nos ouvidos. Nossa, é muita coisa, impressionante. É muita coisa. Você está ouvindo Diário Psi. Agora, Gi, a gente está caminhando aqui para o final do nosso bate-papo. Nossa, já. Porque eu falo muito, né? A pessoa, quando fala muito. E parece que começou agorinha, né? Interessante. Quando o bate-papo é bacana, ele flui tão rápido que a gente nem percebe. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre os seus projetos, né? Temos aí esse projeto da respiração e outras atividades que você faz, e aí, falando disso, eu gostaria também que você deixasse seus contatos e o que você está fazendo também, além do que você já faz, tanto na docência quanto na atuação profissional como fonoaudióloga. Você tem vários outros projetos, então pode falar para a gente. Atualmente, como eu falei, né, no início, eu estou nessa mudança, né, de foco na minha carreira mesmo, enquanto terapeuta em comunicação, desenvolvendo práticas de respiração consciente e meditação. Eu estou atualmente, assim, foquei num projeto chamado Fala para que eu te veja. Então, assim, Fala para que eu te veja é justamente para trabalhar com as pessoas que têm dificuldade na comunicação, dificuldade no se expressar, porque para que você tenha voz, né, para que você tenha realmente expressão, para que as pessoas te vejam, você tem que falar, você tem que se expor, né, Arif? Hoje o mundo não cabe mais para aquelas pessoas que têm medo de se expor, que têm medo de... E se expor, quando eu falo de exposição, não é aquela coisa... se expor profissionalmente, é batalhar, é ir atrás, realmente ter coragem de buscar aquilo que você acredita. E aí eu comecei nas plataformas, né, assim como você também, eu estou utilizando muito o Instagram, convidando alguns profissionais para fazer as lives, conversando sobre vários tipos de comunicação. Semana passada eu chamei a psicóloga Silvana Brito, chamei uma terapeuta de Minas, a Cristina, que trabalha com ansiedade.
Essa semana já tem também, você já está na lista, viu, Arif? Te prepara que eu vou te convidar também, né? Maravilha. Eu chamei, pois é. Amanhã a gente vai ter já um bate-papo sobre com intérpretes de Libras, que também é uma forma de comunicação, a língua de sinais, é uma outra forma, né? Eu sempre falo, é as mãos que falam. A gente está vendo aí muitas lives de cantores que os intérpretes de Libra estão fazendo muito sucesso, e para a gente compreender isso. E aí o objetivo desse projeto é justamente a gente mostrar para as pessoas o universo da comunicação, né, como ele é grande, em que face essa pessoa se encaixa, pode ser na rádio, pode ser porque essa pessoa quer se expressar profissionalmente, e como que nós podemos estar ali facilitando, retirando dessa pessoa essa ideia de bloqueio, que eu não vou conseguir, e que eu tenho que falar para me ser vista, eu tenho que falar para que as pessoas realmente vejam quem eu sou enquanto profissional, enquanto pessoa. Então esse é o meu foco principal no momento, que é trabalhar o Respire com Gi, que é a minha marca, o Respire com Gi, desenvolvendo a respiração consciente, e os meus grupos, eu já tenho há 3 anos grupos de meditação, eu já conduzo alguns grupos de meditação. Esse ano eu tinha um projeto para fortalecer mais isso, e aí veio a pandemia do Covid, mas nesse a gente não pode se encontrar, né? As pessoas não podem ter encontros físicos, e aí eu comecei a desenvolver algumas meditações online. Então, quem tiver interesse de conhecer, lá no Instagram, o meu perfil é o Respire com Gi, e todos os dias a gente vai lá alimentando, né, o perfil com propostas de trabalho, convidando pessoas, como eu falei, do projeto Fala Para Que Eu Te Veja. E hoje eu me vejo realmente focando nesse trabalho. Dentro da Uninorte, né, da instituição na qual eu sou professora, eu comecei um trabalho da disciplina da felicidade. Não sei se você ficou sabendo que nós temos lá hoje a disciplina da felicidade, e foi é uma ciência que eu estou estudando, é um dos meus projetos que estão ali, que eu estou começando a desenvolver. Eu comecei a estudar a felicidade há uns 2 anos atrás, que eu tive a oportunidade de ir para o Congresso de Felicidade lá em Curitiba, e aí conheci profissionais fantásticos da psicologia positiva, e fiquei muito encantada com a felicidade, porque é outra terminologia que as pessoas acham que é utopia, mas não é, né? A felicidade, ela é real, ela pode ser desenvolvida. Então é isso, eu estou muito nesse meio aí, que eu acho que a gente pode fazer muitas parcerias, viu, Arif? Podemos fazer muitas coisas juntas. Como eu falei, eu gosto muito de trabalhar com a psicologia, e eu vejo que os nossos conhecimentos se agregam. E é isso. E aí acho que a gente vai colocando em prática as nossas ideias. Maravilha. Gi, muito obrigado por nosso bate-papo, pela oportunidade de conversar com você durante esse tempo aqui do nosso podcast Diário Psi. Lembrando mais uma vez, este é o nosso 9º episódio com o tema Respiração, Comunicação e Equilíbrio Emocional, e eu conversei com a minha amiga fonoaudióloga Gisele Moraes, falando sobre esse assunto bacana, nesse bate-papo bastante descontraído. E você que quiser maiores informações, é só procurar a Gi lá no Instagram, que ela vai conversar com você e te atender muito bem. Gi, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, Arif, foi um prazer, viu? Um beijo e obrigada mesmo aí pela oportunidade. Maravilha, um grande abraço. E o nosso podcast vai ficando por aqui. Na próxima semana, mais um assunto bastante interessante para a gente abordar em mais um episódio. Agradecendo mais uma vez a sua audiência, lembrando que você pode nos ouvir através dos aplicativos de música mais comuns, Deezer, Spotify, plataformas de podcast, Google Podcast, Apple Podcast, entre outras plataformas, e também em nosso canal no YouTube, na nossa playlist do podcast Diário Psi. Lembrando que também te convido a compartilhar o nosso podcast com os seus amigos, nos seus grupos, para que a gente possa ampliar essa
esse conhecimento muito vasto de diversas ciências e também algo que venha a agregar em sua vida. Muito obrigado, até a próxima, um grande abraço. Diário Psi, seu podcast sobre psicologia e comportamento, do Acre para o mundo. Diário Psi, seu podcast sobre psicologia e comportamento, do Acre para o mundo. Muito bem, começando mais uma edição do nosso podcast Diário Psi, do Acre para o mundo, seu podcast que fala sobre psicologia, comportamento humano, ciências humanas, tudo o que fala do ser humano, que fala de gente, nós abordamos aqui